gerado pelo Espírito Santo, ou nos estar juntando com o propósito de nos aproximarmos mais de Ti, de ouvirmos a Tua palavra, de reconhecermos quem nós somos em Cristo, porque é isso que nós temos aprendido. Então, hoje, Senhor, fala conosco através da Denise e que ela passe para nós aquilo que ela tem aprendido contigo acerca dessa autoridade que nós já recebemos de Ti, Pai, para vivermos nessa terra como aqueles que reinam, como fala a Tua palavra, que aqueles que receberam a graça, a abundância da graça e o dom da justiça foram chamados para reinar. E nós já recebemos essa abundância da graça e o dom da justiça. Então, ensina-nos, Senhor, a recebermos essa autoridade conquistada por nós em Jesus lá na cruz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você está muda, Dê, você está muda. Ai, eu esqueço. Ai, agora eu vou falar de novo. Boa noite, meninas. Nós vamos dar início, né? A continuidade da matéria Autoridade do Crente. E nós vamos começar falando sobre... Você pôs para gravar? Oi, coloquei. É porque senão as pessoas depois não conseguem ouvir. Boa noite. Oi, Tudo bem, meninas? Tudo jóia? Tudo certo. Então, tá bom. Eu tô achando que a minha internet está meio ruim hoje. Se vocês verem que está travando... Então, tá bom, esquece gravar, não tem importância. Pode trazer para nós, depois a gente dá um jeito. Gravar. Eu coloquei para gravar, mas a impressão que eu tenho é que a minha tela está meio que travando. Aí, se vocês não estiverem ouvindo, não estiver dando certo, vocês me falam que eu dou um jeito aqui, abro talvez no celular. A impressão que está dando para mim, mas eu não sei se o processo está funcionando ok. Agora você está falando, a gente está entendendo, mas no começo estava tudo picado. Ah, então, é porque eu acho que a internet está oscilando aqui hoje. Aqui também está. Não sei, estava com muita nuvem hoje, pode ser por isso. Mas o sol chegou rachando já de tarde, então nós vamos dar sequência à nossa matéria Autoridade do Crente. Né? Nós já falamos, acho que nós já tivemos 2 aulas, se eu não me engano. Né? Nós falamos que a autoridade ela foi conquistada da redenção, né? Quando o plano da redenção foi um plano muito bem sucedido, né? E agora, nesse momento espiritual vitorioso, porque a gente ouve tanta coisa, né? Tanto falácias sobre o combate espiritual, tem gente vive guerreando, e não é assim, bem, não é bem assim, né? Então, até porque nós já triunfamos sobre o diabo. Por que nós já triunfamos sobre o diabo? Porque Jesus já derrotou ele, né? Em Colossenses 2, 14 e 15, fala sobre isso. Eu vou ler para a gente. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quando houve a morte de cruz, ali que foi um sofrimento para Jesus imenso, aquilo ali foi a vitória, foi a nossa vitória, foi a vitória de Jesus. Ele expôs a vitória, mas ele como derrotado, porque Satanás ele não poderia matar um inocente, né? Jesus não tinha pecado. E foi ali, naquele momento ali, que ele foi encravado na cruz, que nos foi dado de todo triunfo, né? Vamos ver também Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais.
Nós vamos ler também Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Então, nós também estamos com Cristo em lugares celestiais. Essa vitória de Jesus não foi só para ele, foi para nós. A nossa posição é estarmos em Cristo assentados em lugares celestiais, né? Olha, a vitória de Jesus sobre o diabo e seus demônios é o fato de Deus ter nos ressuscitado juntamente com Cristo, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais acima de todo principado, potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir. Garante-nos a nossa vitória inquestionável sobre todo e qualquer poder do inimigo sobre nossas vidas. Não precisamos mais lutar contra o diabo, porque a vitória já é nossa. É o que acontece. Um exemplo. Quando acontece um campeonato de futebol aí, Brasileirão, sei lá, eu não entendo nada, tá, gente? Eu nem gosto de futebol. Mas tá aí, o time ganhou, o Atlético Mineiro, vou falar assim, que é um time que eu sei que existe, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou do Cruzeiro, que é outro time daqui de Minas. Fizeram uma partida, o Atlético ganhou, pegou o prêmio daquele ano. Ele vai precisar ficar jogando com o Cruzeiro aquele ano todo para poder ficar garantindo o troféu? Não. É um jogo, jogou a final do campeonato, jogou, ganhou, o troféu é dele. Acabou. O campeão acabou. Ninguém vai tirar dele nunca que ele foi campeão em 2023 do Campeonato Brasileiro. É isso aqui, é um jeito simples de entender que foi uma vez só. Como Adão pecou uma vez só, a redenção também foi uma vez só. Entende? O pecado entrou no mundo por uma única atitude. Aconteceu uma vez, entrou. Saiu também por uma única atitude, porque Deus, ele é um Deus ordenado. Deus não tem TDAH, gente, não tem déficit de atenção, não tem bipolaridade, ele tem esses trem não, sabe? Então, ele não tem uma mente rondônica que fica pensando, ele não tem TAG, pensamento acelerado, nada disso. Ele fez, tinha um plano, tinha uma promessa, ela se cumpriu. E ele fez com que ela se cumprisse, né? Sem a gente precisar fazer esforço. A gente só precisa crer. A gente só precisa colocar nossa fé, né, para crer. Aí a gente vai falar que a nossa luta não é contra as pessoas. É uma coisa que eu vejo que é muito difícil, porque se uma pessoa vem contra a gente, a nossa tendência não é entender o que o mais fácil, mais rápido, é a gente ir em cima da pessoa e não em cima do que está causando aquela atitude na pessoa. Porque quando as pessoas vêm nos ofender, nos perseguir ou fazer qualquer tipo de maldade, né? Qualquer tipo de agressão contra a gente, na verdade, não existe uma força maligna atuando por trás daquela pessoa, né? Ou muitas vezes é problema de caráter, porque deu lugar à carne, essas coisas que a gente vai entender mais para frente. Mas, em princípio, a gente não pode lutar contra as pessoas. Sabe? Porque quem quer nos destruir não são pessoas. São as hostes malignas que estão usando pessoas para destruírem outras. Deixa eu só falar uma coisinha. Hoje eu estava meditando lá no Salmo 139, e tem uma parte lá, né, do Davi, que ele fala assim, eu odeio os que te odeiam. Acho que ele escreve nisso lá no Salmo 139. E daí, foi exatamente nisso que eu meditei. Falei, isso daí foi antes da cruz. Porque hoje, falar que a gente odeia, quem odeia Jesus, não é bíblico. Não é a vontade de Deus. Porque a nossa luta não é contra as pessoas que odeiam Jesus.
A nossa luta é quem está por trás de tudo isso, que é o diabo, é óbvio, né? Isso. É, Então, é, tem falas que a gente encontra mesmo dentro dos salmos que foram brotadas do coração de quem escreveu, né? Aí, daí eu parei até para pensar nisso, falei, nossa, Jesus, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Precisava falar para o Davi que não adiantava ele ter ódio de quem te odiava. Eu entendo ele, porque a gente fica, assim, eu sou partidária, é meio difícil não tomar partido nesse sentido, entendeu? De ficar, assim, hoje eu não falo mais tanto, mas quando eu vejo que a pessoa se levanta contra e eu tenho uma palavra, eu não sou muito de ficar muito quieta, não. Né? Eu estou mais quieta do que eu era antes, já melhorei bastante. Mas mesmo assim, por quê? Porque as pessoas, parece que elas vêm para provocar, né? Ah lá, Dudinha. Oi, Dudinha, linda. Pode continuar, Dê. Te amo. foi me socorrer pegar uma buchinha para mim, eu não estou aguentando, gente, está muito calor agora. Então, é uma coisa que eu vejo pessoas, às vezes, assim, falando que o outro não tem perdão, não vou perdoar, principalmente nessas questões de rede social, você vê pastor, você vê cara aí que fala que é representante de Deus na Terra, falando que não vai perdoar, que odeia isso, que odeia aquilo. Que é isso, cara? Você não é representante de Deus, não, porque as pessoas elas só vão até Jesus mediante ao amor que nós demonstrarmos por ela. Sim. Já elas não vão. Não vem com essa história de que você aceita Jesus, você vai para o inferno, que eles nem vão te ouvir. Mas vai com amor para ver. Vai com o seu estilo de vida, com o seu coração, que representa Jesus de verdade para eles. Que eles vão aceitar, né? Mas vamos ler Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí você vê que não é nem aqui nessa região, é na região celestial. Né? Então, aqui a gente não tem que lutar, a gente não tem que arrancar espada, a gente não tem que ficar brigando com os outros, não, porque o nosso negócio é nas regiões celestiais. A nossa luta também não é contra as pessoas. Deixa eu aceitar a amiga. Todo mal provém de Satanás e seus anjos, e as pessoas apenas são influenciadas por eles. Desta forma, devemos lutar contra a influência de Satanás sobre a vida das pessoas, não contra elas mesmas. O nosso verdadeiro combate, agora nós vamos falar do nosso verdadeiro combate, para isso nós vamos ler 1 Timóteo 6:12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa boa confissão aqui é o reconhecer Jesus, né, gente, como seu o único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida. Então, se você fez essa confissão, você toma posse da sua vida eterna, e o seu combate é o da fé, é de continuar crendo, é de permanecer acreditando. Eu vou falar para vocês que ontem estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu passei o domingo lá na roça com a minha família, né? Muito lindo, muito amor, muito carinho. Minha família é uma família muito amorosa. Eu até falo assim, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que não é amor. Porque, por exemplo, eu não cresci num lar que teve briga, que teve violência, que teve vício, que teve abuso, né? Não passei por abuso, não passei por essas coisas todas que as pessoas passam. E eu sempre a minha família é uma família muito, muito agarrada, muito próxima. Então, aí eu passei esse dia lá, maravilhoso, mas quando eu cheguei em casa, à noite eu comecei a pensar uma conversa que eu tive com a minha amiga, e hoje eu acordei assim, sabe assim, quando você acorda mal, você pensa assim, caramba,
nossa, não tá legal, tô em crise, tipo assim, mas não é uma crise de verdade, é uma questão, assim, mais espiritual, tipo uma crise espiritual. E aí, de cara, me veio a mensagem do David Leonardo falando, não se decepcione, a mensagem que ele colocou hoje no YouTube. Gente, parecia que eu tinha falado o meu nome. Aí eu fui entender que é o quê? É esse combate da fé. Porque às vezes a gente não vê as coisas acontecendo, mas a gente tem que manter a nossa fé, crendo naquilo, crendo nas promessas, não desanimando, não voltando atrás, não fazendo confissão contrária, porque a gente quer que aconteça hoje, e Deus sabe que se, talvez, ele sabe que se ele me der o negócio hoje, eu não vou saber cuidar, eu não estou preparada para receber. É a mesma coisa se a Maria Eduarda me pedir um carro de verdade. Eu não posso dar um carro para ela, não vai adiantar. Né? Eu posso dar um carrinho de brinquedo para ela brincar, posso dar um carrinho da Barbie para ela, um carrinho de boneca, não um carro de verdade. E às vezes, aí hoje eu fui começar a entender essas coisas. E esse combate aí da fé é um que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, elas se perdem nele, porque manter a fé, manter a confissão, acreditando que vai ser feito. Quem vive por fé é como se já existisse. Então, você precisa viver como se aquilo já tivesse acontecido. Né? Então, não é à toa que esse versículo tem, assim, o povo usa muito ele, né? Um versículo bem famoso, mas é quando você vai entender a raiz dele, você vê que realmente você precisa de combate, sabe? É um combate para manter a sua confissão de fé de que está feito. Sabe? Jesus já fez tudo para mim lá naquela cruz. Ó, aí, deixa eu ler aqui. Ainda temos um combate da fé. Apesar de vitoriosos, precisamos lutar para nos manter na fé, que é a nossa vitória. E é exatamente o que eu estava ouvindo. O inimigo conhece a fazendo-nos duvidar dela. O nosso papel em nossa luta contra ele não é tentar vencer, mas de ficarmos firmes na vitória que já foi conquistada para nós. O nosso papel é ficar firme. Nós já somos vitoriosos, pronto, acabou. Né? Aí, tem aqui o Efésios 6, eu vou ler ele, sobre cada coisinha que é. Todo mundo sabe, né? Efésios 6, do 13 ao 18. Mas eu vou ler, deixa eu citar eles aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Tudo da fé, com o qual podereis apagar o maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí agora nós vamos dar uma aprofundadazinha no que significa cada detalhe daquele, da nossa armadura, né? Gente, confesso para vocês que quando lia isso lá numa denominação que eu participava, na primeira, tinha até a música. Tem uma música que fala sobre isso. Eu ficava imaginando o que era isso. Eu pegar um escudo, tipo do Capitão América, sabe? Eu botar um negócio, porque eu não tinha esse entendimento aqui, não tinha sido revelado. É igual a Osana nas alturas, que eu achava que era uma mulher, quando eu ia na missa, que eu era criança, que era aquela mulher, aquela cantora Rosana, que subia, né? Ninguém explica as coisas pra gente, e a gente não. Gente, eu jurava, eu ficava assim, gente, né? Osana nas alturas, fala isso na missa, quem já foi na missa sabe.
Ai, ai. Eu não lembro que parte, não. Eu achava. Olha, você ia ser batizado com o Espírito Santo e falar em línguas. Eu imaginava assim, aquele leitinho, Glória, sabe, da lata, quem lembra dele? Eu estava pedindo um monte daquela lata de leite. Gente, eu viajava e não tinha revelação, né? Então era assim, graças a Deus que a revelação chegou e nós vamos entender o que é Salvador. Pensa que toda essa imaginação sua te dá a fonte de você poder imaginar coisas agora surpreendentes com Jesus, né? Agora sim, agora eu não imagino mais o leite em pó, um monte de lata do leite em pó. Eu sei que a Osana não é a cantora subindo, já sei se já. E que essa armadura aqui não é. Eu estava pensando como que eu vou vestir, como que eu vou andar com o capacete. Gente, eu estava pensando como que eu vou pegar um escudo com couraça da justiça. O que é isso, gente? Sabe? Era muito assim, porque as pessoas falavam, mas não explicavam, né? Porque não tinha revelação, gente, não tinha o Espírito Santo lá, né? Falando. Então é difícil. Mas era muito engraçado, gente. Eu imaginava cada coisa sentada na igreja, vocês não fazem ideia. E eu não podia falar, né? Eu segurava, eu contava só com uma amiga minha, que ela também é perturbadinha, também não entendia nada, eu ficava na dúvida. Ai, vamos ver, o cinturão da verdade representa uma compreensão clara da palavra de Deus. Olha que maravilha, eu não preciso ficar com cinto na cintura. É só eu ter uma compreensão clara da palavra de Deus. Esse é o cinturão da verdade. A couraça da justiça tem uma dupla aplicação. Jesus é a nossa justiça, nós aprendemos lá, né, em justiça de Deus, e estamos revestidos dele. Mostra também a nossa obediência à palavra. A couraça da justiça é estarmos também obedientes à palavra. Pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Atuação fiel na proclamação da paz do evangelho por meio da vida, por onde andamos. Eu acho isso tão legal, porque eu vou proclamar o evangelho da paz por meio da minha vida, do meu comportamento, do meu jeito de ser. Né? Por onde eu for, eu não preciso pegar um megafone e ficar gritando quando as pessoas passarem, sabe? Nossa, pelo amor, ninguém merece. Não, é por onde eu andar, onde eu estiver, tem que estar em paz. Eu tenho que levar um evangelho de paz. Sabe? Eu tenho que ser... Tá, gente, que coisa boa. É tão agradável ficar perto de uma pessoa que está transmite paz, não é? A gente tem casa que a gente vai e fica assim, nossa, uma paz aqui, dá vontade de ficar lá na casa, ir embora nunca mais, já levar umas roupinhas e ficar lá. É isso. Muitas pessoas vão contar o que é. Igual uma falou assim, nossa, olha, sabe? Então ela tem uma fornecedora minha, ela é aqui até do meu bairro. Eu passei lá para pegar uns negócios fazer o aniversário da minha filha. Ela foi e falou comigo assim, não, que eu sei, ela falando, né, de ajudar as pessoas e tal. Aí ela falou assim, não, igual, você vai me entender, porque você também é cristã. Eu sei que você é. Gente, eu nunca precisei, eu não falei com ela. Ela vê pelo meu comportamento. Tá? Se eu vejo assim pelo seu jeito, como você fala e tal. Eu falei, não, sou sim e tal. Aí comecei, só que o que é? Você vê, ela é cristã católica. E ela percebeu em mim, ela reconheceu em mim, mas isso não criou nela uma rivalidade, um negócio assim, não. Ela é protestante, não teve isso. E agora ela se sente livre para falar comigo das coisas que ela vê. Aí a gente começou a conversar sobre a parábola dos talentos, e ali foi um momento de falar da palavra sem
denominação, sabe? Sentar ali aquela coisa, que você vai para o inferno, porque se você não fizer isso, não, gente, isso comigo não funciona, eu não falo isso com as pessoas, tá? Eu acho muito agressivo eu condenar uma pessoa por uma coisa ou outra, ou eu julgar uma pessoa se ela vai ser boa ou ruim, por eu imaginar, porque ela não é crente igual eu, ela é uma pessoa ruim, isso, aquilo. Eu acho muito feio, acho desagradável, deselegante, sabe? Mesmo que você, talvez, o Espírito Santo falou com você que a pessoa é isso, aquilo, né, para você se manter distante, fique, mas não fale, sabe? A gente passou por uma situação tão desagradável esse final de semana, no sábado, uma mulher que tem um grupo da rua que eu morei aqui em Patinga, a gente faz uma festa uma vez por ano, que une os antigos moradores, os atuais, é a rua que a Maria Eduarda mora hoje, que a minha irmã mora com a minha sobrinha. E aí tem o grupo dessa rua, e esse grupo é só para organizar a festa do ano, né? A gente sempre organiza de um ano para o outro, faz churrasco, a gente paga, é uma maravilha. A gente passa o dia de sábado na rua fazendo churrasco, fecha a rua, é uma graça. Aí uma mulher que, desde que eu conheço ela é crente. Desde que eu conheço ela. Vou calcular aqui. Tem quase 30 anos que eu conheço ela. Tem 27 anos que eu conheço ela. Aí ela traiu o marido, ela engravidou do amante, o marido traiu ela, separou. Aí esse marido ficou morando na rua, ela mudou, foi morar lá com um homem, casou com esse homem que ela traiu o marido ficou lá na rua com os filhos não quiseram acompanhar ela. Enfim, uma vida toda enrolada. Aí esse marido dela que morava lá na rua, ele faleceu, teve câncer, faleceu. Enfim, mas todo mundo tem uma boa relação, ela vai lá na rua. Ela mandou um negócio no grupo extremamente desagradável, falando de LGBT, que mais, essas siglas todas aí. E a minha prima, ela é homossexual. Ela mora na rua, essa mulher conhece ela desde que ela nasceu. E a minha prima não é uma pessoa má, assim. E ela já é bloqueada por Deus por causa exatamente do povo que se diz que é cristão. Porque, gente, as coisas... Aí eu vi aquilo, eu falei, nossa, a Ellen tá vendo isso. Tipo assim, agora que a Ellen, pra vocês terem uma ideia, ela nem acreditava em Deus, agora ela já avançou, ela já acredita, ela já, sabe, aceita falar, ela tá mais aberta, vai a mulher lá e faz... Isso é agradável. Você não tem nada a ver com o pecado do outro, porque você tem os seus para cuidar, cuida dos seus, larga do outro para lá. Sabe? Aí ficou... Voltamos a estaca zero, de novo. Aí ofende a minha tia, que é mãe dela, ofende os irmãos dela, sabe? Aquele negócio ficou extremamente desagradável. Ninguém comentou nada, mas todo mundo ficou chateado. Porque foi desagradável. E veio de quem? De quem deveria estar mostrando amor pelas pessoas. Uma mulher que pecou tanto, que fez tanta merda na vida, sabe? Tipo assim, a você reconhecer de onde Jesus te tirou, se Jesus te tirou daquele lugar, ele pode tirar o outro. Tá? Então, isso é a paz. Sim. Então, assim, todo mundo quer, tem um monte de gente que vai sair do grupo, só não saiu ainda, porque se sair, não vai ficar sabendo direito a questão da festa, mas ninguém fala, porque está desagradável, não está trazendo paz. Se o que você fala não traz paz para as pessoas, não é de Deus. Não é de Deus, não é o evangelho. Vamos falar do escudo da fé. Representa a nossa total segurança contra os ataques do inimigo. Então, a nossa total segurança contra os ataques do inimigo vem da nossa fé, né? Do escudo da fé. Capacete da salvação protege a nossa mente para que possamos nos manter focados ou avançarmos rumo à nossa redenção completa. Espada do Espírito é uma arma ofensiva
que devemos usar sempre nas nossas batalhas da fé. A palavra de Deus é a espada do nosso espírito. Está em Efésios 6:18. Vamos ler. Com toda oração e súplica, orando em todo o Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí, mediante essas coisas que nós ouvimos agora, a gente conclui que nós precisamos estar revestidos com toda a armadura de Deus para experimentarmos a vitória da nossa vida cristã em todos os dias. Posso interromper de novo? Pode. Eu sei que a gente tem que acabar às 9, mas isso daqui, assim, eu dei para as crianças isso daqui. E conforme eu fui meditando, Deus deu tanta revelação, porque com criança você faz tudo lúdico, né? Então, eu quero passar as coisas que o Senhor me ensinou com relação a isso. Vou rapidinho. No cinturão da verdade, o cinturão, ele cobria os rins. E os rins, espiritualmente falando, eles são o filtro daquilo que é verdadeiro ou não. Por isso que existe o cinturão da verdade, que é Jesus. A verdade, nós temos que cingir os lombos com a verdade, por quê? Porque a gente filtra o que é a verdade da palavra de Deus e a gente despreza o que é mentira. Porque o rim, ele filtra todo o sangue para poder mandar para o coração o sangue bom. Então, nós filtramos toda a palavra que chega na nossa vida para só entrar no nosso coração a que vem do Senhor Jesus. Por isso, o cinturão da verdade. Na couraça da justiça, ela cobria o peito todo do soldado. Mas ela não cobria só a frente, ela cobria as costas também. Isso diz respeito aos nossos órgãos vitais. A nossa respiração, o nosso pulmão e principalmente o nosso coração. E lembrando que a gente não se pauta naquilo que é justiça da gente. A gente só lembra que Jesus nos fez justiça dele. Então, isso que tem que ser registrado no coração, por isso essa couraça, para nós não olharmos para nós mesmos, mas olharmos para Jesus, que nos fez justiça. Isso ninguém tira de nós. Então, pode vir qualquer seta inflamada do inimigo, ela não chega no nosso coração se o nosso olhar estiver mantido de que Jesus nos fez justiça. Isso não muda, né? O que nós fizermos não vai nos deixar menos justos ou mais justos, tá? O outro, calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz. Esse preparação no original não é preparação, é fundamento. Os nossos pés têm que estar calçados no fundamento do Evangelho da Paz. Quem é o fundamento do Evangelho da Paz? As boas novas de Jesus. Então, não está pautado em mim. É eu andar nas pisaduras de Cristo. O que ele fez, eu faço também. Onde ele andou, eu ando também. Como ele agiu, eu ajo também. Isso é preparação do Evangelho da Paz. E a outra coisa, que a Denise já até falou, toda justiça, que é o caminho de volta para Deus, só é semeado na paz. Se existe guerra, não existe semear paz. Se existe conflito, você não consegue levar o Evangelho. Então, a justiça, que é o caminho de volta para Deus, só se semeia na paz. Então, é quando se dá abertura para falar, senão é a própria vida. É o modo como nós vivemos, fala mais alto do que aquilo que a gente proclama, né? O escudo da fé ele vinha desde o pescoço do cara lá, até o final da perna. Por quê? Porque ele é capaz para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno, eles vinham todos com fogo. Então, aquilo que a couraça não consegue, você usa a fé. Certo? O capacete da salvação foi a mesma coisa que o Senhor me deu, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma de ataque. Todas as outras são a nossa postura em Cristo. E a última coisa, nós recebemos essa armadura quando nós nos convertemos, tá bom? Ninguém precisa achar que vai dormir e tirar, depois de manhã cedo vai ter que pôr de novo. Ela não sai mais de nós. Depois eu vou deixar no grupo um desenho sobre o mundo espiritual que eu já passei para as crianças. Gente, isso virou uma chave na minha vida que foi tremenda, por isso que dar aula para criança é bom demais. Então, pode continuar, mas depois eu vou colocar o Unseen World,
É o mundo que a gente não vê, mas como as pessoas como o mundo espiritual nos vê. Tá? Eu vou passar depois esse videozinho de criança para vocês lá. É muito legal. Eu faço assim. Eu tinha essa questão, será que todo dia de manhã eu ia ter que pegar e vestir esses negócios também? Gente, era muito engraçado. Porque o que acontece? A minha cabeça, ela não para, eu quero pensar, eu quero descobrir as coisas, e eu ficava nessa. Eles falavam comigo, eu ficava, mas gente, eu quero, como que eu vou fazer com esse negócio? Eu vou vestir de novo, agora eu já sei que não sai, que aprendi. Não se existe todo dia. Agora nós vamos falar sobre as fontes do poder de Deus disponíveis para a igreja. A primeira fonte é a palavra. A Rei acabou de falar aí da palavra. Vamos ler Efésios 6, Atos 20, 32. Eu acabei de ler Efésios 18, que fala. Atos 20, 32 fala assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra, a sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, todos nós que somos santos, nós temos essa herança aqui. Ó. Nós temos a palavra da graça, e ela tem poder para nos edificar, nos dar herança, a herança das promessas, né, gente? O Espírito Santo, que tem Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O nome de Jesus, Mateus 28, 18 e 19. Fala assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja somos nós. Mateus 16, 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, as 4 coisas que são fonte do poder de Deus é a palavra, o Espírito Santo, o nome de Jesus e a igreja. Lembrando que a igreja não é o prédio, né, gente? Somos nós. E nós temos a palavra à nossa disposição, nós temos o Espírito Santo, nós temos o nome. Então, todo o poder de Deus está disponível para nós. A todas as fontes, né? Nós somos fonte, na verdade, porque a gente é a igreja do poder de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do nome de Jesus. Deixa eu ver, vai dar tempo. Eu acho que a gente vai falar sobre a autoridade do nome dele e depois a gente vai parar, tá? Vamos só ver aqui. Autoridade do nome de Jesus. Toda autoridade está no nome dele. Toda. Não está em nós, é nele. Nós aprendemos isso. Aí hoje a gente vai entender um pouquinho de como é que é essa questão de autoridade no nome. O nome é a palavra que designa a pessoa. O que é isso? Por exemplo, se eu vou representar a Denise Dan, sou assessora dela e vou representá-la numa reunião. Eu vou chegar eu sou fulano, eu representando a Denise Dan, de nome dela. Gente, as pessoas dessa reunião vão tratar comigo, vão falar comigo, vão fazer comigo o mesmo que eles fariam com a Denise. Se tiver com um coquetel, eu vou poder comer, como a Denise ia poder comer, eu vou poder beber um vinho, como ela ia beber. Se tiver que entregar algum presente, eles vão me entregar para que eu passe para ela, né, depois.
Se tiver que entregar algum documento, eles vão me entregar, porque eu sou o representante dela. A minha tia é representante de uma deputada federal aqui da minha cidade. Ela fica só aí nas reuniões, eventos e tudo, tá ela lá, tirando foto, todo mundo tirando foto abraçado com ela, porque ela representa a deputada. Ela é uma graça, vocês conversam agora, vocês começam a passar mal de tanto rir. E ela fica serinha lá na foto, eu falo assim, mas você engana bem, né? Mas tá lá, ela, né, assume a postura de representante amável com todo mundo, trata todo mundo bem, como uma deputada faria, porque a deputada tem que ser assim, né? Tem que tratar todo mundo bem, tem que ser diplomata, né, com todo mundo. É isso. Aí, nós temos hoje em dia, demorou, tá, para eu fazer isso, mas chegou. Quando acontece uma situação, eu penso assim, como que Jesus faria? Por quê? Eu sou representante de Jesus aqui, então eu não posso fazer diferente dele. Porque se ele é a autoridade e eu represento, vai fazer o que ele faria. Às vezes dá vontade de você pegar o secretário de Nabucodonosor e apertar o pescoço. Não pode. Porque Jesus não ia apertar o pescoço dele. Né? Essa consciência. Porque uma coisa que o Senhor mostrou no coração, eu não sei se foi sexta, que eu estava meditando no sábado, porque como ontem eu ia para a roça, eu meditei antes, né? Na verdade, eu fiquei a semana inteira pensando nessa aula. Aí eu estava pensando, meditando, acho que foi sexta ou sábado, não me lembro bem. Muito claro, porque eu falei, Senhor, eu quero entender nos mínimos detalhes como que a gente pode fazer, como é que é. Ele falou, ele me mostrou meus passos. Depois ele disse, eu acho, ver se tem ele em PDF. Aí, o Senhor mostrou como que eu vou andar em autoridade na Terra. Primeiro, eu tenho que saber, eu tenho que me portar aqui na Terra, respeitando as autoridades. Como que alguém vai me respeitar se eu não sou uma pessoa que respeita uma autoridade? Se eu sou uma pessoa que fala mal, que critica, que arruma confusão com a autoridade. Se eu tenho problema com a autoridade, então, primeiro eu preciso aprender sobre autoridade. A gente tem uma matéria, tá? Que chama autoridade e submissão. Depois eu levei um coro, mas um coro nessa matéria, porque eu não sabia ser submissa, não, tá? Eu não conseguia ser, não. Levei um coro, mas tive que aprender. Por quê? A minha vida espiritual, a minha vida, ela é reflexo da minha vida aqui na Terra. Eu já contei para vocês que o Senhor me levou para fazer pilates. Bruna, aí você já percebeu, a Bruna falou assim, eu não concordo totalmente, ainda mais o STF. Aí você vê que você vive, eu percebo que você tem muito problema de conflitos dentro de você. E se você não aprender que a autoridade é autoridade, e que você não tem que confrontar, e que você não tem que enfrentar a autoridade, não tem que falar mal, não tem que se enfiar nesse meio, simplesmente respeitar, você sempre vai viver em conflito. É duro, mas é verdade. E quando a gente for estudar submissão e autoridade, vocês vão ver, assim, claro como que é. E a gente não vai conseguir andar em autoridade que nós temos no nome de Jesus se a gente não souber se portar como filho de Deus e saber respeitar as autoridades. Gente, não estou falando que se a autoridade mandar você matar, você vai matar, se é contra a palavra. Estou falando de mim. Eu, Denise, como pessoa, eu tenho que respeitar as autoridades. Eu vou falar para vocês uma coisa. O governo anterior acabou com a minha carreira. Ele simplesmente acabou com o Ministério do Meio Ambiente, acabou com o emprego de todos os engenheiros ambientais desse país. A gente teve que todo mundo fazer uma outra coisa, porque senão a gente ia passar fome.
Eu fechei o meu escritório de engenharia antes da pandemia por causa dele. Mas ninguém nunca me viu falando uma palavra mal dele. Pelo contrário, eu orava e declarava que o governo dele não ia me prejudicar, que as ações dele não me prejudicariam. Tanto que eu consegui, eu montei uma empresa, eu montei outras coisas, eu fui fazer outras coisas, eu não dependi dele. Mas ninguém vai me ver falando. E eu nunca fui contra assim, o presidente do meu país é o meu presidente. O prefeito da minha cidade, se vocês souberem o que está acontecendo na minha cidade, como que está, mas ninguém vai me ver falando mal do Gustavo, ninguém vai me ver postando, xingando, falando qualquer coisa dele. Porque ele é autoridade. Acabou. Qual que é o meu papel? Orar como cidadã. Não é para o Gustavo mudar de vida, fazer o que me agrada, não. É para que as ações dele não me prejudiquem. E para que cada dia menos eu dependa de qualquer coisa do governo. Porque o meu governo é celestial. Eu preciso entender que o meu governo é celestial e que as ações desse governo aqui, eu vou orar para que elas não me ofendam e eu vou conseguir. Eu tenho que orar para que eu seja a pessoa que vai levar a paz, para que eu seja a pessoa que que representa Jesus na terra, porque Jesus foi lá e falou, dai a César o que ele quiser. Jesus, se eles não quisessem, eles não precisavam nem pagar um imposto, mas ele foi lá e pagou. Os caras chamaram ele poderia ter se defendido, falado qualquer coisa. Ele só concordava com o cara, se tu que falas. Ele não afrontou ninguém, não. Isso é afronta. E pegar, ainda mais nesse tempo de rede social, ficar fazendo post, falando mal, criticando, isso é afronta, isso não agrada a Deus, isso não é saber andar em autoridade. Então, se você não sabe respeitar a autoridade, você não vai conseguir andar em autoridade na terra. Isso é fato. E o Senhor trouxe isso claro como o sol. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu já não gostava de falar. Agora menos ainda. Não quero nem saber. Não quero saber o que estão fazendo. Eu sei que a ação deles não vão me afetar. Porque eu vivo por fé e o meu governo é celestial. Então, a gente precisa começar a entender essas coisas. Mudar o nosso posicionamento. A gente está aqui para aprender. E qual que é o posicionamento de quem é de autoridade? A autoridade respeita uma outra, tá? Pode estar um mundo pegando fogo em guerra. Se um encontra um com o outro, um não agride o outro, não vai bater no outro, não. Eles vão se portar, vão pegar na mão fingidamente, mas vão respeitar. O nome tem o mesmo direito, autoridade ou poder da pessoa por ele representada, é o que eu falei. Então, nós temos o mesmo direito, autoridade ou poder de Jesus, porque nós representamos ele. O nome é como se fosse a própria pessoa. Quando eu digo que eu estou numa reunião representando a Denise Dan, é como se a Denise Dan estivesse na reunião. Essa é a autoridade, quando você passa a autoridade do seu nome para uma pessoa. Não podemos separar o nome da pessoa ou vice-versa. Se eu chegar lá e falando que eu sou representante dela, eles não vão poder separar, não. Você é representante dela, mas seu nome é tal. Não tem isso. A autoridade delegada não separa o nome da pessoa. Só quem tem direito de usar um determinado nome é a própria pessoa ou outra pessoa por ela autorizada. Então, o quê? Nós tivemos a autorização de Jesus para usar o nome dele. Está matando os bichinhos? A Maria está aqui matando os bichinhos. O valor de um nome está no valor atribuído à pessoa a qual ele representa. Essa aqui, gente, é muito forte. Por quê? O valor está no nome. O valor de um nome está no valor atribuído à pessoa a qual ele representa. Então, nós temos um nome que é sobre todo nome, o nome mais poderoso. Porque olha o valor do nome de Jesus. Olha o valor da pessoa de Jesus. Não tem como nem calcular esse valor. Aí, então, esse
essa autoridade nos é atribuída de acordo com o valor que está nesse nome de Jesus. É muito valor, é um valoroso nome. Isso aqui é muita coisa. Vamos agora entender o nome de Jesus. Estou de olho aqui, tá? Aí nós vamos parar. O nome de Jesus. Jesus significa Jeová salva. Procede do nome Josué. Yeshua. Joshua. Josué foi uma figura do Antigo Testamento. Foi uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Porque olha só como que foi. Moisés, ele conduziu o povo até a terra prometida. Ele não conduziu, desculpa. Moisés, ele não conduziu o povo até a terra prometida. Né? Nós sabemos disso. Quer ver Deuteronômio 31, 2. E disse-lhes, eu sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Mas foi Josué quem liderou o povo até Canaã. Na página Deuteronômio 34, 9, fala, e disse-lhes, sou hoje da idade de 120 anos, já. Não, a gente repetiu o versículo aqui. Depois eu vou achar aqui, tá? O Deuteronômio 34, 9. Então, nós entendemos o quê? Josué era uma figura que representava Jesus no Antigo Testamento. E ele que conduziu o povo, né, ele acabou liderando o povo para poder entrar na terra de Canaã, porque Moisés se perdeu, Moisés não entrou. E a gente lembrando aqui, foi Josué e Caleb, né? Dos 12 espias, foram os únicos que realmente tiveram a visão, né, da terra, que foram os que foram a favor da terra, que viu as coisas boas que tinham na terra, mas os outros 10 estavam contra, né? Viram só tragédia. Mas aí tem um detalhe aqui. Por que falou o nome de Josué? Mesmo tendo o significado do nome de Jesus, mesmo ele sendo uma figura que representou Jesus no Antigo Testamento, olha só, não há outro homem que tenha recebido um nome com poder de salvação, mas nenhum deles lá recebeu o nome com poder de salvação. E o que é essa salvação? Olha só, paz, prosperidade, bem-estar, cura, preservação, segurança, libertação, vida eterna. Isso, como Jesus recebeu isso, ele nos deu isso. O nome de Jesus, porque Jesus quer dizer, significa Jeová salva. Aí essa salvação, né, o nome Jesus quer dizer que Jesus salva. E essa salvação vem com paz, prosperidade, bem-estar, cura, preservação, segurança, libertação e vida eterna. Só isso que esse nome tem. Pouca coisa para nós. Só isso que a gente precisa, gente. Aí eu já entendo por que a Bíblia fala que Jesus é suficiente. Por causa do nome dele, que o nome dele significa para nós. Se eu tiver isso tudo que está falando aqui, realmente, não precisa de mais nada, não. O que você vai querer? Aí a Bruna estava pedindo exemplo de ensinamento que vem do céu, acabei de receber esse. Porque eu tenho até escrito aqui, Jesus é suficiente. Mas eu não tinha linkado por causa do nome. O que o nome dele significava, por isso que ele é suficiente. Porque o nome dele tem um pacote completo de tudo que eu preciso. Tem até aquela música, né? Fala Jesus, agora que a gente achou ela em português. Você declara o santo nome, tudo se resolve.
Todo o poder e autoridade que Jesus tinha quando estava na Terra está investido no seu nome hoje. Então, tudo Jesus andou, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus tinha quando ele estava aqui está no nome dele. E por estar investido no nome dele, hoje nós temos acesso. Está tudo disponível para nós. Nós só temos que usar, né? Por isso, temos que ter consciência dessa autoridade que nós temos hoje no nome, tá bom? Eu terminei aqui porque a outra é como Jesus obteve o nome. São tópicos grandes, a gente vai falar na próxima aula, e depois nós vamos falar sobre a igreja, tá? Qualquer dúvida, o Espírito Santo responde, tá? Rê, está com você. Quando eu estava falando que esse nome foi investido, né? Foi investido em nós, é aí que a gente nos acha em Cristo. Certo? Por isso que a nossa vida hoje é em Cristo. Então, a gente se acha lá. Esse nome foi investido em nós? Então, aí nós temos, em Cristo, somos mais que vencedores. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Em Cristo. Então, nós nos achamos lá. Está no nosso banco de investimento, e para quem acha que não tem investimento, tem aí. Né? Exatamente, está no em Cristo. Amém?